Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 28 de agosto. Jeremias capítulo 26. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo, Assim diz o Senhor, Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nem uma palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Não esqueças nem uma palavra. Que maravilha. Aleluia. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, Assim diz o Senhor, Se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás. Veja bem, hein? Os profetas e os outros sacerdotes e os outros profetas quiseram matar Jeremias. Por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo, Será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E, ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo, Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Veja que Jeremias estava profetizando da parte de Deus, e eles chamaram Jeremias de réu de morte. Continuando, e falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas, Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou,
Então alguém ali defendeu o profeta Jeremias. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Então, eles estavam lembrando que Miqueias já havia profetizado o mesmo para aquele povo. Continuando. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes, não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens e a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu a espada, e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo, para ser morto. Jeremias aconselha submissão ao rei da Babilônia. Jeremias capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze umas prisões e julgos e pô-los-ás sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros,
e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo, colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servir ao rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Como tinha profeta mentiroso, hein? E a gente hoje admira. Como é que pode? Profetizou, não era da parte de Deus. Isso sempre aconteceu, desde o início. Comentário meu. Vamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Continuando. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade um deserto? Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Veja que Deus está confirmando através do profeta Jeremias que Nabucodonosor ia levar sim para a Babilônia todos os utensílios que estavam na casa do Senhor. Mas os profetas mentirosos diziam ao contrário. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias, capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia.
Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerras e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, Assim diz o Senhor, Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, Vai e fala a Ananias, dizendo, Assim diz o Senhor, Jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, Ouve agora, Ananias, Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Misericórdia, Senhor. Pelo que assim diz o Senhor, Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Amém. Você ouviu a leitura do dia 28 de agosto. Você ouviu a leitura dos capítulos 26, 27 e 28 do profeta Jeremias. Então, o profeta mentiroso, Ananias, ele quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias que Deus havia mandado Jeremias colocar. E Jeremias profetizou que eles deveriam todos entrar embaixo do jugo do rei da Babilônia, que o cativeiro seria de 70 anos. Mas veio esse profeta Ananias, o mentiroso, e disse que o cativeiro seria de 2 anos, e quebrou o jugo de madeira que estava sobre Jeremias. Então Deus manda Jeremias falar para Ananias que ele quebrou o jugo de madeira, mas que Deus faria um jugo de ferro. Que Deus tenha sempre misericórdia de nós. Você que está ouvindo esta leitura, observe, preste atenção, veja, eu sempre estou dizendo, Deus é amor, Deus é justiça,
Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é amor, é perdoador. Enviou seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele. Mas Deus é justiça e fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Ou obedecemos a palavra de Deus, ou pagaremos um preço muito alto. Que Deus abençoe sua vida. Você que está ouvindo esta leitura. Eu que estou gravando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nunca sejamos profetas, mensageiros mentirosos. E que tenhamos temor de ouvir, de meditar, de viver e de obedecer a palavra de Deus. Eu espero que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Obrigada por me ouvir e Deus te abençoe.